Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, programa da IPP-TV, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Então esse é o nosso programa Sã Doutrina de número 75, chegamos ao número 75 e damos graças a Deus por isso. E nós estamos estudando o grande tema da soteriologia. E dentro desse grande tema soteriologia, nós vimos no programa anterior um subtema, nós terminamos um subtema intitulado O Ministério de Cura na Igreja. E só para resgatar um pouquinho das principais ideias do que nós vimos no programa anterior, se você, de repente você está perguntando o que nós vimos aí, o que nós estudamos no programa anterior. Se tiver dúvidas realmente, por favor, vá até o programa anterior, acesse ali, assista a aula, pause o momento que você quiser pausar, espalhe, propague esse programa para outras pessoas também poderem conhecer e estudar esse tema tão importante. Mas aqui um breve resumo antes da gente entrar no assunto de hoje que eu ainda não anunciei, tá? Então, no programa anterior nós vimos sobre o Ministério de Cura, a parte 2, a parte B, e nós vimos, em primeiro lugar, que o dom de cura é um dom diferente do Ministério de Cura na igreja. Essa foi uma das grandes ênfases que nós demos no primeiro e no segundo programa. Uma coisa é o dom de cura, outra coisa é o ministério de cura na igreja. Dúvidas sobre isso? Vá lá no nosso programa, aqui nós não teremos condições e tempo de explicar a diferença de uma coisa e outra. Mas no programa nós fizemos isso, 2 programas de aproximadamente 40 minutos cada um, e aí nós pudemos ali discorrer sobre esse tema tão importante. Vimos também que as curas, elas devem sim fazer parte das preocupações da igreja. Claro, nós vivemos num mundo quebrado, e esse mundo quebrado, um dos sinais desse mundo quebrado é que o homem, o ser humano, ele experimenta doenças. E as Escrituras nos ensinam, sim, de forma clara, que nós devemos pedir, suplicar a Deus com fé acerca da cura das nossas doenças, sabendo que Deus tem a resposta correta, certa, no seu tempo perfeito. Então as curas devem fazer parte, sim, das preocupações dos cristãos, das preocupações da igreja cristã. Terceiro lugar, nós vamos colocar 4 pontos aqui, tá? Em terceiro lugar, nós vimos que o ministério da oração por cura, de forma nenhuma, exclui o serviço dos abençoados profissionais médicos. Pelo contrário, complementa, ok? Então, crer em Deus, crer na possibilidade da cura, orar pela cura com fé, deixando os resultados nas mãos de Deus, de forma nenhuma, pelo contrário, de forma nenhuma, exclui ou oferece uma tensão à realidade dos médicos, à realidade da medicina, à realidade da ciência, dos profissionais médicos. Mas existe uma complementação, uma complementação, melhor dizendo. Até porque no final do nosso programa nós deixamos bem claro que a cura pela qual nós oramos é uma cura muito mais integral. E esse é o 4º ponto, ok? Em último lugar, nesse resumo breve aqui do que nós vimos no programa anterior, nós vimos que a cura pela qual a igreja cristã deve orar, deve buscar em Deus, é muito mais abrangente do que a cura física. Pressupõe a cura física, inclui sim de forma clara a cura física, mas vai muito além. Essa cura tem que incluir, qual cura? A cura pela qual nós ansiamos, a cura pela qual nós buscamos em Deus, nós oramos. Essa cura tem que incluir a cura emocional, a cura espiritual, a cura física, a remoção das disfunções nos relacionamentos familiares e todas as demais questões que estão relacionadas a essa. Até porque nós partimos do princípio que é possível que tenha uma cura física, mas que o aspecto emocional continue disfuncional, o aspecto espiritual continue quebrado. Então a cura pela qual o cristão, a igreja cristã deve orar, deve incluir todos esses aspectos. É uma cura que pressupõe, que inclui, mas vai além da cura física. E aí nós terminamos com a seguinte frase: o alvo do ministério de cura deve incluir a pessoa toda, a pessoa na sua
totalidade, em todos os aspectos. É um tema muito importante, é um tema que em algum aspecto pode ter a sua polêmica, e nós discorremos em 2 programas. Dúvidas sobre isso, busque lá nos programas anteriores, o programa de número 74 e 73. O programa de hoje, programa de número 75 do Sã Doutrina, nós vamos começar um novo subtópico. De forma introdutória, porque Deus permitindo lá na frente, daqui uns 30 programas, nós vamos começar um outro grande tópico. Em algum momento, Deus permitindo, nós vamos terminar o tópico da soteriologia e nós vamos começar o tópico da pneumatologia. E em pneumatologia nós vamos abordar o assunto de hoje de uma maneira muito mais pormenorizada, detalhada e buscando um pouco mais de profundidade. Mas hoje, porque esse tópico, obviamente, esse subtópico, na verdade, ele tem uma relação íntima com o assunto da soteriologia, nós vamos aqui dar alguns sinais aqui, algumas lições introdutórias sobre ele. Qual é esse subtópico? O fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, nós vamos começar esse subtópico nesse programa e vamos desenvolvê-lo nos próximos programas. Então, esse é o nosso subtópico, o fruto do Espírito que nós estamos começando no programa de hoje. Primeiramente, uma consideração introdutória sobre o fruto do Espírito. Preste bastante atenção, é muito importante eu e você, nós lembrarmos que existe uma relação íntima entre os dons do Espírito, que nós já estudamos, de forma introdutória, e o fruto do Espírito. Uma coisa são os dons do Espírito, uma outra coisa é o fruto do Espírito. Então é possível fazer distinção entre os frutos do Espírito, entre os dons do Espírito e o fruto, no singular, do Espírito. Dá para fazer distinção, mas não dá para fazer separação, porque existe uma relação íntima entre os dons e o fruto. Que relação é essa? Que relação que existe, ou qual é a relação entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito? Basicamente, de forma introdutória, é a seguinte: grave aí, escreva aí e anote. Os dons do Espírito não podem, de forma nenhuma, serem exercidos separados do fruto do Espírito. Vamos repetir aqui. Que relação existe entre, a relação mais básica, mais fundamental, entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito? Qual é a relação? A relação mais fundamental é que os dons do Espírito, que nós já estudamos, eles devem ser exercitados ou exercidos sempre em comunhão, em sintonia com o fruto do Espírito. Quando os dons do Espírito são exercidos fora da base direcional, orientadora do fruto do Espírito, existe uma disfuncionalidade. Aí existe um pecado, existe orgulho. As Escrituras nos ensinam que o fruto do Espírito deve ser a base sobre a qual se assenta e a base orientadora dos dons do Espírito. Ok? Então, só para começar aí o nosso assunto. Vamos examinar agora, de forma geral, o que as Escrituras ensinam sobre o fruto do Espírito, já que os dons do Espírito nós já estudamos. Então, em primeiro lugar, primeiro ponto aqui, sobre o que a Bíblia ensina sobre o fruto do Espírito. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, que escreveu muito sobre isso, ele descreve de forma mais detalhada o fruto do Espírito no texto de Gálatas 5, que nós vamos ler aos poucos no decorrer desse nosso programa. Então, a primeira informação, tá? Que é, no caso, a referência escriturística sobre a qual nós vamos desenvolver o nosso estudo. Gálatas 5 é o texto base, inspirado pelo Espírito Santo, escrito pelo apóstolo Paulo, o instrumento humano, na verdade foi escrito pelo próprio Deus sobre a pena do apóstolo Paulo, onde ele vai detalhar, onde ele vai descrever o fruto do Espírito Santo. Uma segunda consideração é que antes de tratar sobre o fruto do Espírito, Paulo, preste atenção, ele havia mostrado que aqueles que foram justificados pela graça de Deus, mediante a fé no Redentor Jesus Cristo, eles não, de forma nenhuma, eles não devem mais ser
constrangidos pelo jugo da escravidão, mas eles devem exercitar a sua liberdade. E a ideia aqui da liberdade, Gálatas é uma carta que fala da liberdade cristã, a ideia aqui é que, preste atenção, a chave da liberdade cristã, a chave da liberdade do crente, do cristão, do povo de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a grande realidade sobre a qual se assenta, sobre a qual nasce, floresce, se desenvolve, existe a liberdade cristã. Não existe liberdade cristã longe do Espírito Santo. Longe do Espírito Santo que existe a escravidão do pecado. Agora, a chave da liberdade cristã é a pessoa, é a obra, é a presença do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante para a gente entender o que nós vamos falar daqui para frente. Uma outra consideração é que o apóstolo Paulo ele ensina que a vida cristã ela deve ser vivida na força, na direção do Espírito Santo e não prioritariamente, principalmente, a partir da obediência a uma série de regras. Embora, prestemos bastante atenção, embora as leis de Deus obviamente são importantes para a vida cristã. Mas aqui a gente tem que fazer uma explicação. A base da vida cristã não é a obediência do homem aos mandamentos de Deus. Até porque os mandamentos exigem perfeição. Ninguém é cristão, ninguém se tornou cristão porque conseguiu obedecer nas exigências de Deus, os padrões de Deus, porque a exigência de Deus é simplesmente a perfeição. Ninguém se tornou cristão, ninguém saiu do reino das trevas e foi para o reino da luz porque conseguiu, a partir do seu esforço e desempenho, obedecer os mandamentos de Deus da forma como Deus exige, que é perfeição. Ninguém. Alguém foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Alguém que era morto agora se tornou vivo por causa da ação de Deus, por causa da ação do Espírito Santo. Aí alguém pode erradamente concluir, bom, já que eu não me tornei cristão porque eu obedeci às leis de Deus, logo, depois que eu sou cristão, eu não preciso das leis de Deus. Não é isso que a palavra ensina e não é isso que nós estamos falando aqui. Existe, obviamente, um lugar para a lei de Deus, é um lugar importante, mas não é como meio de salvação. A salvação, como nós já vimos e vamos continuar estudando de forma mais detalhada e a partir de prismas diferentes, sempre recorrendo à Escritura, nós já vimos que a salvação ela se dá por um ato livre da graça de Deus, mediante a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação é uma obra de Deus. Nós não conseguimos obedecer os mandamentos de Deus. E ninguém nunca, jamais foi salvo porque conseguiu obedecer os mandamentos de Deus, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, eles continuam refletindo o caráter santo de Deus. E eles continuam tendo a sua serventia, a sua importância fundamental na vida cristã. E nós vamos estudar isso mais à frente. Ok? Isso tem que ficar muito claro. E ainda falando sobre isso, o que nós podemos concluir é que o ensino bíblico, ele não dá base para duas distorções que normalmente nós, infelizmente, podemos cair. O ensino bíblico sobre a relação entre a graça e a lei, ele não dá base nem para o legalismo, que é a absolutização das leis, é a divinização das leis. Não dá base, a Bíblia não dá base para o legalismo. Assim como não dá base para o chamado antinomismo. Antinomismo é uma expressão composta por duas outras expressões, né? Anti, contrário ou contra, nomos. Nomos é lei. Então, por um lado, o legalista é aquele que absolutiza e diviniza as leis. Por outro lado, o antinomista é aquele que despreza as leis. E a Bíblia não dá base. Quando nós buscamos compreender a relação entre graça e lei, lei e graça, a Bíblia ensina de forma perfeita um equilíbrio entre essas duas realidades. E ela não dá base para o legalismo,
absolutização das leis e nem para o antinomismo, que é o desprezo às leis. E é isso que nós estamos falando aqui e reforçando aqui para nós e para vocês. Um texto fundamental para a gente começar, um texto bíblico, que nós vamos ler aqui, o primeiro do programa de hoje. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, está escrito assim, acompanhe a leitura. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ande no Espírito e não satisfaça a inclinação da carne. Então perceba aqui a antítese, a tensão que existe entre carne e espírito. Carne e espírito que o apóstolo está nos ensinando. Vejamos agora um outro texto que mostra claramente quais são as obras da carne. E aqui vai ficar muito mais claro, você conhece esse texto, nós vamos reler aqui. Vejamos agora um texto onde o apóstolo Paulo nos ensina claramente quais são as obras da carne. O texto é o mesmo livro, a mesma carta, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Acompanhe a leitura, por favor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então perceba que o apóstolo Paulo aqui discorre, né? Ele apresenta uma série de pecados que são classificados como obras da carne. E no finalzinho, a expressão que ele utiliza, né? Ele escreve no finalzinho, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, existem outras coisas que estão em sintonia com essas que ele acabou de citar, que são classificadas como obras da carne, e aqueles que vivem e não se arrependem e não mudam o rumo em relação a essa realidade aqui, eles não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Vejamos agora o outro lado. Falamos da carne, das obras da carne, perceba o plural. As escrituras usam no plural, obras da carne. Agora vejamos os frutos do Espírito, não é isso que está escrito lá, é o fruto do Espírito, ok? No singular, Gálatas 5, do 22 ao 23. Lá está escrito assim, acompanhe a leitura. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então perceba, né? O apóstolo primeiro apresenta uma antítese entre as obras da carne e o fruto do Espírito, entre a carne e o Espírito, né? Ele apresenta quais são, né? Não é uma lista assim exaustiva, mas ela é bastante rica, quais são as obras da carne e quais são o fruto, e até né, no português a gente pode até se perder, mas ele fala da realidade do fruto do Espírito. É um fruto que possui várias facetas, como nós vamos ver no decorrer do nosso programa. Algumas considerações sobre esses três textos que nós lemos. Primeira, o fruto do Espírito é um só, repetindo uma ideia que nós já estamos apresentando. É um fruto do Espírito só. Não são frutos do Espírito, mas fruto do Espírito no singular. E aqui, possivelmente, talvez exista uma sugestão de que a vida no Espírito seja uma vida onde existem várias realidades, mas essas realidades, elas vivem de forma harmônica e promova sempre a unidade. Perceba que o contexto que Paulo escreve aqui em Gálatas e em outros, né, em Coríntios também, quando ele fala, né, do amor, e nós vamos de alguma forma entender, né, como que se relacionam o fruto com os dons. E é sempre um erro, como nós dissemos lá no início do programa, os frutos do Espírito serem exercitados ou exercidos, é sempre um erro, dissociados do dom.
porque eles devem promover a unidade da igreja. Sem o fruto do Espírito, o que existe é inveja, o que existe é orgulho, que promove dissensão, separação, confusão, onde deveria existir harmonia. Então, alguém pode perguntar, mas por que obras da carne, no plural, e fruto do Espírito, embora sejam, né, esse fruto, que é um só, ele tenha várias facetas. Uma possibilidade, né, é essa. Talvez traga a ideia, possivelmente traga a ideia, esse fruto do Espírito, que é um só, mas é formado por vários elementos, traga a ideia dessa harmonia que deve existir, essa unidade que deve existir no povo de Deus ou entre o povo de Deus. Uma segunda consideração, embora as obras da carne sejam várias, o fruto do Espírito é um só. E embora haja muitos dons do Espírito, fruto é só um. E mais uma consideração, nós não vamos ler agora, vamos ler mais à frente, tanto em 1 Coríntios 12, que também fala dessa realidade que nós estamos estudando, quanto em Romanos 12, a palavra traduzida como dons é a palavra que nós já vimos em outros programas, é o carismata. Ela está no plural e o ensino claro desses textos é que ninguém tem todos os dons. Todos os dons. Já em Gálatas 5, o apóstolo Paulo ensina que cada crente deve produzir, ou deve ser produzido no crente, o fruto do Espírito. Quem produz é o Espírito Santo. E nós devemos buscar essas duas realidades. De novo, esse é um tema onde um outro grande tema ele se faz presente. Qual que é o outro grande tema que se faz presente nesse tema? Estamos estudando, né, a relação entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Qual que é o outro tema que está presente? Existem vários outros, mas um que nós vamos citar aqui é a soberania divina e a responsabilidade humana. Quem produz o fruto é o próprio Espírito Santo. O homem não faz nada, o homem deve buscar. O cristão deve buscar o fruto do Espírito, as duas realidades, ok? Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente também. Mais uma consideração é que todos nós devemos procurar os melhores dons e todos nós devemos revelar o fruto do Espírito. Então, todo mundo que é cristão, todo mundo que crê em Cristo deve buscar os melhores dons. E nós vimos quais são os melhores dons. Nós não vamos entrar aqui de novo, porque senão a gente pode abrir um parênteses um pouco grande. Mas as Escrituras nos ensinam que nós devemos buscar todo aquele que faz parte do povo de Deus. Você que é cristão, você irmão, irmã, que faz parte do povo de Deus, deve buscar os melhores dons. E ao mesmo tempo deve buscar o fruto do Espírito. Buscar um sem o outro é errado, está sempre errado. Nós podemos ser salvos, preste atenção, sem muitos dos dons, mas não podemos ser salvos sem o fruto do Espírito. A ideia aqui, prestemos atenção, é que o fruto do Espírito acompanha os salvos. Nem todos os dons estão presentes em todos os salvos, não mesmo. Mas o fruto do Espírito, de alguma forma, ele acompanha a vida do crente. Ele acompanha a vida daqueles que são salvos. Um outro ponto muito importante naquilo que nós estamos aqui explanando é que o fato de que o fruto do Espírito é um só, ele possui outras implicações. Preste atenção. Crescimento em maturidade espiritual não significa, não sinaliza a seguinte realidade. Hoje eu vou praticar uma virtude, amanhã eu vou praticar uma outra virtude. Não, a ideia não é essa. Crescimento em maturidade espiritual não significa que hoje você vai praticar essa virtude, amanhã você vai praticar uma outra virtude. Não, não se trata de dizer a si mesmo, né? Essa semana eu vou praticar o amor, na próxima semana eu vou cultivar a alegria e na semana seguinte eu vou trabalhar um pouquinho a paz. Não, a ideia não é essa. Crescimento espiritual, crescimento em maturidade espiritual significa entregar-se de forma habitual, perene e totalmente ao Espírito dia a dia, hora a hora, constantemente. E quando isso, pela graça de Deus, for uma realidade, nós vamos crescer, pela graça de Deus, em todas as virtudes.
Então não é você escolher, hoje eu vou trabalhar mais esse, amanhã eu vou trabalhar... Não. É se entregar a Deus constantemente e pela graça de Deus essas virtudes vão sendo moldadas em nós constantemente e diariamente. Uma outra observação sobre o fruto do Espírito muito importante é que a expressão fruto, ela sugere crescimento. Em que sentido? O fruto ele nasce, nós sabemos, ele nasce pequeno, depois ele cresce, ele se desenvolve, ele chega ao seu tamanho final e ao seu sabor que lembra a maturidade. É muito ruim a gente comer um fruto que ainda está verde. É gostoso a gente comer um fruto quando ele está, né, na sua idade certa da maturidade. Então, quando fala do fruto do Espírito, o próprio uso da expressão fruto pressupõe crescimento. Então, comparativamente, não se espera ver o fruto do Espírito maduro em crianças, por exemplo, em jovens, por exemplo, ou em novos convertidos, por exemplo. Ok? Um ponto aqui para a nossa reflexão, bastante importante, que é o seguinte. Lembre-se, atente-se para isso. Produzir o fruto do Espírito não deve ser visto como, primeiro, um evento único, pontual. Segundo lugar, não deve ser visto como uma experiência de clímax, né, o êxtase, não. E também não deve ser visto como algo que acontece em uma data marcada ou um tipo de segunda bênção. A ideia bíblica não é essa. Mas a produção do fruto do Espírito deve ser vista como um processo, não é pontual, é processual, é um processo contínuo de crescimento espiritual. Quando nós falamos sobre fruto do Espírito a partir das Escrituras, nós estamos falando de um crescimento progressivo. E aqui progressivo não pense necessariamente numa linha reta, sem alguns percalços, né? Nós estamos falando aqui do fruto que está relacionado de alguma forma ao processo de santificação, obviamente. Estamos falando de santificação, estamos falando também de crescimento e maturidade espiritual, ok? Então lembre-se, né, uma figura que nós utilizamos em aulas passadas, vamos repetir agora, é sim um processo que tem a ver com o progresso, mas não é necessariamente uma linha reta, tá? É como se você estivesse subindo uma escada, tá? Com um ioiô. Tem os seus altos e baixos, tem os seus desafios, mas você sempre está no estágio acima. Então é subir uma escada, lembra, né, uma metáfora, uma ilustração que nós podemos utilizar, é como subir uma escada, então você sempre está subindo, tá? Passo a passo. É a ideia aqui que nós falamos, né, de um processo contínuo de crescimento espiritual. Então é crescimento, só que com o ioiô na mão. Você tem altos e tem baixos também, tá? E mais um ponto para a nossa reflexão aqui é que esse processo de busca por maturidade espiritual é um processo que de forma nenhuma, o homem, ele permanece passivo, ou ele fica passivo. Mas o homem, a mulher, o cristão, ele é chamado a se envolver numa vida de consagração, numa vida inteira de disciplina, de oração, de confiança e de batalha espiritual nos moldes bíblicos, né? Nós vamos falar de batalha espiritual em programas posteriores, principalmente em pneumatologia. Mas aqui batalha espiritual, que é um conceito bíblico, nos moldes bíblicos e não a distorção que infelizmente é feita. Mas dessa batalha entre a carne e o Espírito, da qual o apóstolo Paulo fala no texto principal que nós estamos lendo aqui, que é o texto de Gálatas 5, ok? Uma outra observação, agora nós vamos entrar num outro ponto muito importante sobre o fruto do Espírito, que é aquilo que nós já falamos no início, só que agora nós vamos adentrar um pouco mais. Nós sabemos que esse fruto do Espírito, ele é múltiplo, ou seja, é um único fruto, mas que tem múltiplas facetas. São 9 facetas, nós vamos reler aqui, tá? São 9 virtudes cristãs que podem ser divididas de forma didática em 3 grupos. Nós vamos pegar esse único fruto, que tem 9 facetas, e dividir em 3 grupos. Essa é uma divisão didática, é uma divisão possível só para nossa melhor compreensão. O primeiro grupo
nós estamos chamando aqui, nós estamos usando uma linguagem do Anthony Huckman, tá? O teólogo, nosso irmão lá do passado, Anthony Huckman, que escreveu um livro chamado Salvos pela Graça. Nós já indicamos esse livro várias vezes, tá? Estou aqui repetindo. Anthony Huckman, o livro Salvos pela Graça, editora Cultura Cristã, vai aparecer aqui para você, tá bom? Então ele faz essa divisão, né? Ele usa essa linguagem, essa terminologia. Nós estamos aqui pedindo emprestado essa terminologia aqui dele, porque nós consideramos que ela nos ajuda no aspecto do entendimento dessas realidades aqui tão maravilhosas, tá? Então, primeiro grupo, né? 9, um fruto só, 9 virtudes divididas em 3 grupos. Primeiro grupo, ele chama de virtudes que envolvem disposições básicas. Vamos explicar. Segundo grupo, virtudes relacionadas aos outros. Terceiro grupo, virtudes relacionadas a nós mesmos, tá? Então nós vamos considerar cada uma delas até o final do nosso programa. Então, vamos considerar então cada uma dessas virtudes, cada um desses grupos. Primeiro grupo é o grupo das virtudes, vai ser colocado aí para você, virtudes que envolvem disposições básicas em relação a Deus e ao homem. Quais são elas? São 3. O amor, a alegria e a paz. Vamos fazer breves comentários em cada uma delas. Primeiro sobre o amor. O amor é a principal das virtudes, é assim que as Escrituras nos ensinam. O amor é mencionado em primeiro lugar nessa lista, e o amor também é conhecido como sendo o cumprimento da lei. Romanos 13:10, vamos ler? Lá está escrito assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tá? Vamos fazer algumas considerações aqui. Primeiro, considerando o ensino geral das Escrituras, ou seja, o que a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse, nós podemos concluir que se trata do amor a Deus. Que tipo de amor é esse aqui que Paulo está nos ensinando? Quando nós olhamos para outras partes das Escrituras, esse amor aqui, que é a primeira faceta do fruto do Espírito, que acompanha a vida do cristão, é o amor a Deus sobre todas as coisas, e o amor ao próximo como a si mesmo. O amor ao próximo como a nós mesmos. É desse tipo de amor. Não é o amor pós-moderno, nada disso. É o amor a Deus, sobretudo, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Como Cristo fez o resumo lá nos Evangelhos, né? Ele pega os 10 mandamentos e resume nas 2 tábuas nesses 2 mandamentos. Em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, né? Então a palavra grega usada aqui é a palavra ágape, que você já ouviu, e ela aponta para um amor altruísta, que se entrega ao próximo ou se entrega pelo próximo, né? O amor lá de João 3,16, né? Em Deus de forma perfeita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho amado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma outra consideração, terminando, né, a nossa breve exposição sobre essa primeira faceta do fruto do Espírito, nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo ele enfatizou a prioridade, ele dá ênfase na prioridade do amor sobre todas as demais virtudes, principalmente no texto clássico lá de 1 Coríntios capítulo 13, que é um capítulo que se encontra, preste atenção, 1 Coríntios 13 é um capítulo que se encontra no meio de uma discussão sobre dons espirituais. Olha como é que é importante. Pessoas discutindo numa igreja que estava sendo dividida por pessoas que discutiam sobre dons espirituais. Aí o apóstolo Paulo ensina sobre a primeira faceta do fruto do Espírito, o amor. O amor. Se não tem amor, é vaidade, é orgulho, é pecado. Ofende a Deus, ofende ao próximo e não é bom para você mesmo, né? Então Paulo ensina que o mais brilhante dos dons, o mais brilhante, ele é inútil se não tiver amor. Ok? Vamos agora para a segunda virtude, né? A segunda parte, o segundo prisma, a segunda faceta do nosso estudo aqui do fruto do Espírito, que é a alegria. Primeiro o amor, depois a alegria. Que alegria é essa? Basicamente trata-se da alegria de estar
em Cristo. Né? A expressão em Cristo, com Cristo, são expressões caras, fundamentais para o apóstolo Paulo nas suas cartas. Então a alegria aqui é a alegria de estar em Cristo, com Cristo, alegria indizível. Essa alegria em Deus deve desaguar em nossa comunhão com os outros. Quem realmente, verdadeiramente, autenticamente está alegre em Deus, com Deus, essa alegria com Deus e em Deus vai desaguar nos seus relacionamentos, obviamente. Se não deságua nos seus relacionamentos, tem algum erro aqui. E é com você, obviamente. Você não está realmente alegre em Deus, ok? Então, nós podemos concluir a partir disso que verdadeira piedade cristã, ela sempre está relacionada a essa alegria e não com uma face caída e triste. Nós sabemos que a vida cristã ela é marcada por sofrimento também. Existe sofrimento na vida cristã, esse é tema lá para frente, ok? E Deus permitindo, nós vamos falar sobre ele. A vida cristã, né? O próprio Senhor Jesus nos ensina que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, palavras do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que a alegria cristã, ela não depende das circunstâncias e nem desse mundo. É uma alegria sobrenatural, é uma alegria contracultural, é uma alegria que está fundamentada na comunhão com Deus, uma alegria em Cristo, é uma alegria que está além das circunstâncias. E a marca do cristão, né, é o amor, a marca do cristão também é essa alegria. Não significa ser uma pessoa que fica contando piada toda hora, não é isso, não é essa a questão, ok? Mas deve-se ter uma expressão de alegria. A marca do cristão não é um semblante caído e triste, mas perceba que o fruto do Espírito é amor, em segundo lugar, alegria. Então, se estamos vivendo e andando no Espírito, e aqui é uma chave para a gente compreender isso daqui, a nossa vida irá, em alguma medida, irradiar a alegria cristã. E aí quando nós ouvimos isso, cada um faz a sua, eu, você, nós, devemos fazer a nossa autoanálise. Nós estamos vivendo no Espírito, o que falta? Nós devemos buscar mais a Deus? A resposta é sempre sim. Ninguém pode chegar no estágio da vida e falar, não preciso buscar, atingir o ápice da espiritualidade cristã e não preciso mais buscar a Deus. Nós sempre, independente do estágio de maturidade no qual nós nos encontramos atualmente, pela graça de Deus, às vezes, estágio assim de maturidade, ninguém, inclusive um dos sinais da maturidade é a humildade. Um dos sinais da verdadeira maturidade é a humildade aponta para a nossa dependência de Deus. Eu preciso mais de Deus. O humilde, o maduro, ele ainda, obviamente, ele sinaliza a sua humildade, maturidade, ainda tendo senso de pecado, de indignidade e se voltando com amor e fé a Deus, para Deus, ok? Então, se estamos vivendo e andando no Espírito, a nossa vida deve irradiar essa alegria. E se não está irradiando, isso não deve nos desanimar, mas buscar a Deus para resolver isso. Essa alegria, ela é uma alegria não forçada, é uma alegria autêntica e tão profunda e tão genuína que nada desse mundo, nada nem ninguém poderá tirar essa alegria. E nós somos ensinados sobre isso em vários textos, um deles nós vamos ler agora, Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias capítulo 8, versículo 10, está escrito assim: Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria do mundo, é a alegria do Senhor, é a nossa força. Então, se nós queremos ter essa alegria do Senhor, nós devemos buscar o Senhor, ter comunhão com o Senhor, porque a alegria é do Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força. Amor, alegria e a terceira virtude desse primeiro grupo é a paz. Que paz é essa? Trata-se basicamente da paz com Deus. É a paz, obviamente, com Deus. É a paz que vem do conhecimento de que nós fomos reconciliados com Deus em Cristo. Cristo nos reconciliou por meio
de quem todos os nossos pecados que faziam guerra contra Deus, Cristo é aquele em quem nós temos a paz. Cristo nos reconciliou com Deus. Cristo é aquele que resolveu o grande problema da nossa vida, que são os nossos pecados. E em Cristo os pecados foram perdoados, a culpa foi tirada. É a paz que vem do conhecimento de que em Cristo nós podemos chamar a Deus de Pai. Pai. E de que nós somos herdeiros da vida eterna. É essa paz que o mundo não pode dar. O mundo não pode dar, mas vem de Deus. Amor, alegria e paz. Essa paz também é uma paz duradoura, é uma paz perene, é uma paz que o mundo não pode tirar, como nós vimos, é uma paz que ultrapassa todo o entendimento, que não é passível de ser dissecada pela ciência humana. Ela está além do entendimento humano. Vamos ler um texto que nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa virtude, a virtude da paz. Filipenses 4, 7. Capítulo 4, versículo 7 está escrito assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando o nosso coração, a nossa mente estão guardadas em Cristo Jesus, não existe nada no mundo que tire isso. Absolutamente nada no mundo. E essa paz excede todo o entendimento, porque é a paz que vem de Deus, é sobrenatural, é contracultural. O mundo não consegue entender. É a paz que vem de Deus. Então, essa paz, ela afeta, obviamente, o nosso estilo de vida, quando pela graça de Deus nós entendemos e experimentamos essa paz. Essa paz afeta, sim, a nossa vida, o nosso estilo de vida, né, nesse mundo conturbado. Existe uma diferença quando nós somos influenciados por essa realidade da paz de Deus. E o último comentário que nós vamos fazer é que essa paz significa contentamento. Lembra contentamento. Estar contente em Deus, saber que Deus é suficiente, ao invés de reclamar e se queixar de Deus. Essa paz está relacionada, repetimos, com contentamento e não com queixa. Está relacionada com confiança ao invés de preocupação. Está relacionada com serenidade ao invés de ansiedade. Ninguém, nem eu, nem você, nenhum de nós consegue essa paz pelos nossos próprios esforços. Os nossos próprios esforços, eles conseguem a ansiedade. Mas a paz de Deus, ela rima com serenidade e não com ansiedade. Busquemos e clamemos a Deus para que nós possamos experimentar essas realidades. Esse é o primeiro grupo. Agora, o segundo grupo, nós vamos falar sobre as virtudes que envolvem os nossos relacionamentos com os outros. A primeira virtude é a longanimidade. Significa o ânimo longo, o longo ânimo. Significa a demora em irar-se, paciência para com os outros e ânimo longo para não se irar contra ou com o próximo. Significa também prontidão para perdoar aqueles que pecam contra nós. Alguém longânimo perdoa, pela graça de Deus, com mais facilidade, porque ele lembra que ele foi perdoado de pecados horríveis contra um Deus santo. Essa longanimidade também significa prontidão para suportar aqueles que nos ofendem. Perceba que é sobrenatural mesmo. Nós precisamos e dependemos de Deus, não só para essa, como para tudo na vida cristã. E um segundo ponto sobre a longanimidade é que a longanimidade, obviamente, ela certamente inclui a disposição para aceitar o próximo, para aceitar os outros como eles são. E a disposição, né, na longanimidade está incluída essa disposição para aceitar as pessoas a despeito das suas faltas, das suas falhas, dos seus defeitos, lembrando que Deus nos aceitou do jeito que nós éramos. Ele não nos deixou daquela forma. Mas lembre-se, né, quando o pecado nos separou de Deus, o que ocorreu? Deus é que nos buscou, não fomos nós que buscamos a Deus. Nós só o buscamos porque Ele nos buscou primeiro, só o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Nós, primeiramente, nós não melhoramos o nosso jeito para depois falar, Senhor, a gente deu uma melhoradinha, agora o Senhor pode nos aceitar. Não foi assim. Deus nos aceitou da forma que nós éramos, nos perdoou e está nos santificando. Então é lembrando disso, essa lembrança pela graça de Deus, de que Deus nos perdoou e Ele é longânimo para conosco, essa verdade que deve ser a base da nossa longanimidade para com o próximo. Então essa é a primeira virtude do segundo grupo, né, das virtudes. A segunda virtude desse segundo grupo aqui, né, das facetas que apontam, né, que caracterizam o fruto do Espírito, a segunda virtude é a benignidade. Depois da longanimidade, benignidade. E em que consiste a benignidade? Basicamente, a benignidade é uma virtude caracterizada pela prontidão para sempre fazer o bem aos outros. A benignidade também, ela está relacionada com a chamada preocupação social. E aí nós devemos lembrar, né, da história da igreja cristã e devemos, obviamente, antes de lembrar da história da igreja cristã, lembrarmos da história dos movimentos de avivamento, chamemos assim, da própria Escritura, onde nós vemos tanto ali no Antigo quanto no Novo Testamento. E o que isso tem a ver com benignidade? É que em todo mover realmente do Espírito Santo, houve preocupação com as pessoas que estavam sofrendo. Nós podemos afirmar que qualquer avivamento autêntico sempre vai desembocar em atitudes que vão sinalizar claramente uma real preocupação com as questões espirituais, com as necessidades espirituais e as necessidades, obviamente, físicas do próximo. Sem isso, sem preocupação espiritual e social, o avivamento não é avivamento. O avivamento é uma fraude. E por fim, sobre a benignidade, nós podemos afirmar que quando falamos sobre as chamadas preocupações sociais, nós estamos nos referindo especificamente com o envolvimento nas questões relacionadas à pobreza, ao racismo, às drogas, ao crime, ao aborto, à degradação ambiental e em questões relacionadas a todas essas áreas. Então, quando existe benignidade, essa benignidade tem que ser traduzida com a preocupação espiritual que vai desembocar em preocupação social, ok? E esses são alguns exemplos aqui que sinalizam essa preocupação social. E a terceira e última virtude dessa segunda classe de virtudes aqui é a bondade, longanimidade, benignidade e bondade. É uma virtude, basicamente, a bondade, que envolve a cortesia, a amizade, a preocupação com o sentimento do próximo, o sentimento alheio. A bondade sempre foi oposta à aspereza. Então, todas as vezes que eu sou bruto, que eu sou tosco, que eu sou ogro, que eu sou áspero, eu estou manifestando um pecado contrário, antônimo, né, da bondade que me é pedida. Eu devo ser cortês, eu devo ser gentil. E essa virtude da bondade, ela foi revelada de forma perfeita na pessoa perfeita do Senhor Jesus, em sua prontidão a ajudar os pecadores penitentes, os pecadores arrependidos. A bondade, ela rima sempre com graça, sensibilidade no agir com o próximo, um movimento amoroso em direção ao próximo. Não é um movimento áspero, não é um movimento legalista de apontar o dedo, não. Envolve em algum momento o falar a verdade em amor, obviamente, mas é um movimento amoroso na direção de um pecador arrependido. Ok? Vamos, por fim, ao último grupo, né, das virtudes, que são as virtudes que envolvem o nosso relacionamento conosco mesmo. E a primeira virtude, a primeira característica desse terceiro grupo é a chamada fidelidade. Em que consiste essa fidelidade? Essa virtude, né, da fidelidade significa basicamente a conscientização em realizar as tarefas que Deus nos delegou. Deus nos delegou algumas ações para serem feitas e nós devemos ser fiéis no exercício dessas tarefas. A fidelidade está diretamente
relacionada a uma outra palavrinha, que é a confiabilidade. Deus diz que nós devemos fazer assim e nós devemos fazer assim. A pessoa fiel, estamos falando de fidelidade, então a pessoa fiel, ela mantém a sua palavra e não volta atrás numa promessa. Perceba, né? Virtudes relacionadas a nós mesmos. Nós sustentamos aquilo que nós falamos. Quando isso não existe, nós devemos nos arrepender. Mas o chamado, né, que está relacionado ao fruto do Espírito, essa é uma faceta do fruto do Espírito, é fidelidade, confiabilidade, ser fiel a Deus, ao próximo, naquilo que é exigido de nós. A segunda virtude, depois da fidelidade, é a mansidão. Em que consiste essa mansidão, ou a mansidão? A mansidão, basicamente, é o oposto da arrogância, o oposto da rebelião, o oposto da violência. A mansidão, nós podemos afirmar que ela é uma virtude que flui de uma outra virtude, da humildade. A mansidão, ela se baseia na humildade. E a mansidão, ela envolve a prontidão, o fato de que você deve estar sempre pronto para se submeter aos outros, quando os outros pedem algo que não seja contrário à vontade de Deus. Se alguém pede a mim que eu faça algo contrário à vontade de Deus, eu não devo fazer. Mas se alguém pede de mim algo que não é contrário à vontade de Deus, eu devo ser sábio, obviamente, né? E eu devo me submeter, né? Eu devo ser manso. Não é uma questão de ser bobo. Embora o mundo possa chamar alguém que é manso de bobo. Mas essa mansidão aqui revela sabedoria, revela fidelidade a Deus, flui da humildade e é caracterizada por essa prontidão em servir. Jesus Cristo serviu, nós também devemos servir. Jesus Cristo, ele era manso, ele é manso. E nós devemos ser mansos também. Nós devemos refletir essa mansidão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E por fim, sobre a mansidão, nós podemos afirmar que a pessoa mansa é alguém que não insiste sempre em fazer as coisas à sua própria maneira, mas que está disposta, que está pronta, que revela prontidão em fazer o possível para cooperar com o próximo, para cooperar com o seu irmão, ou inclusive com aquele que não é seu irmão, mas pede algo, né? Ele tem necessidade, você pode e deve ajudar. Por fim, né, a terceira e última faceta do terceiro grupo e de todo o fruto do Espírito é o domínio próprio, que também está relacionada a nós mesmos. E influencia o próximo, mas está relacionada a nós mesmos. Basicamente, o domínio próprio, literalmente, significa poder interior, tá? E aqui nós temos que fazer uma distinção, não é poder interior segundo o mundo diz. Né? O mundo diz que poder interior é algo que existe em você mesmo, à parte de Deus. Não, nós não estamos falando com isso. Mas estamos falando que essa expressão, domínio próprio, ela literalmente significa esse poder interior. É a arte de governar a si mesmo a partir do governo de Deus, a partir da influência direta e sobrenatural do Espírito Santo. E aqui para a gente entender, né, 3 pontos. Primeiro, ter domínio próprio significa não viver à mercê dos seus apetites. Olha aqui uma distinção do mundo. Né? O mundo diz que você deve, né, olhar para o seu interior e ser governado por ele. Não estamos falando sobre isso, é o contrário. Ok? Vem sempre de Deus, dependência do Espírito Santo. Então, ter domínio próprio é não viver à mercê, não viver sendo escravo dos seus apetites, dos seus impulsos e do seu temperamento. Uma pessoa que tem domínio próprio não vive à mercê do temperamento, dos apetites e dos desejos próprios. Segundo lugar, ter domínio próprio significa ser capaz de controlar a si mesmo, sempre sob a influência do Espírito Santo, obviamente. E, em último lugar, essa virtude, como as demais virtudes, todas as 8 que nós falamos anteriormente, ela não pode ser obtida e nem mantida, nem obtida nem mantida, pelo seu próprio desempenho, baseado na sua própria força, mas somente pela força do Espírito Santo em nós. Força do Espírito Santo, presença e influência do Espírito Santo, presença maravilhosa
em nossas vidas. Então esse foi um resumo, né, básico aqui, um esboço, sobre o fruto do Espírito, sobre as 9 facetas do único fruto do Espírito na vida do cristão. Chegando ao final do nosso programa, Sã Doutrina, no episódio 75, nós vamos fazer as considerações finais e as aplicações. Em primeiro lugar, todas as 9 virtudes que nós vimos, elas compreendem o fruto do Espírito. Ok? Segundo lugar, à medida em que nós nos consagramos mais ao Espírito Santo, mais a Deus, nós cresceremos não apenas em algumas, mas em todas as virtudes. E que Deus nos ajude nisso. Terceiro ponto das nossas considerações finais e aplicações, lembre-se que a consagração ao Espírito Santo, com certeza, é o melhor antídoto contra uma vida autocentrada. Então aqui nós temos uma tensão, uma vida autocentrada, uma vida centrada em si mesmo, e uma vida centrada em Deus, uma vida centrada em Cristo, uma vida centrada no Espírito Santo. O melhor antídoto a uma vida autocentrada, egoísta, em pecado, é uma vida centrada na ação do Espírito Santo. E sobre isso nós temos uma promessa na Escritura, uma promessa do próprio Deus na sua palavra, lá em Gálatas 5:16. Acompanhe a leitura. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. E dessa forma vocês não vão satisfazer as inclinações da carne. Que Deus nos ajude nisso, que nós busquemos a isso. Quarto ponto, nós devemos buscar os dons do Espírito, mas jamais devemos buscar os dons sem o fruto do Espírito. Exemplo, preste atenção. Aqui nós vamos aplicar aulas anteriores com essa daqui, programas anteriores com esse, tá? Exemplo, ensinar, o dom do ensino é valioso, mas aqueles que ensinam com vaidade causam dissensões, confusões, divisões, falatório malicioso e confusão. Todas essas pessoas serão condenadas de forma categórica lá em 1 Timóteo capítulo 6, de 3 a 5. Percebe isso? Ensinar é um dom valioso, mas quando eu faço isso sem o fruto, sem o fruto do Espírito que tem essas 9 facetas, eu vou pecar. E existe sim uma palavra de advertência condenatória com aqueles que fazem isso e não se arrependem. 1 Timóteo, capítulo 6, 3, 5, está escrito assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então percebe? Esse é um exemplo de alguém que tem o dom, mas exerce o dom sem o fruto. Sempre é errado. Ofende a Deus, ofende ao próximo, e traz julgamento sobre si mesmo. Então, se isso existiu, se arrependa e volte-se imediatamente para Cristo. E busquemos os melhores dons, sendo exercidos ou exercitados sob a direção do Espírito Santo, sendo exercitados em comunhão, em sintonia com o fruto do Espírito. Por outro lado, nós podemos dizer que exercer os dons do Espírito revelando o fruto, os dons com o fruto, traz grandes bênçãos. Quando isso ocorre, Deus é glorificado e o povo de Deus é edificado. E que assim seja na nossa vida. Que nós possamos exercer os dons junto com o fruto. Porque dessa forma que a Bíblia ensina. E é dessa forma que Deus é glorificado e nós nos alegramos. O povo de Deus é edificado e nós nos alegramos nesse processo. Nós experimentamos alegria em tudo isso que está ocorrendo. Nós vamos terminar com uma citação do Anthony Huckman. Vai ser projetada para você para terminar o nosso programa de hoje. Ele diz assim, abre aspas, não negligenciemos os dons do Espírito, mas, sobretudo, busquemos o fruto do Espírito. Onde o Espírito for dado, ali seu fruto será
abundante. Isso resume muito e amarra muito do que nós falamos desde o início do nosso programa. Onde o Espírito for dado, ali seu fruto será abundante. Que assim seja na minha vida, na sua vida, na vida do povo de Deus no mundo todo. Assim nós terminamos o nosso programa de hoje. Próximo programa nós vamos falar sobre o seguinte tema, o batismo com o Espírito Santo, ok? Mas antes eu quero terminar com uma indicação de leitura para você que quer se aprofundar nesse tema. Nós vamos falar de pneumatologia de forma mais detalhada mais à frente, tá? Mas aqui nós estamos dando algumas pinceladas básicas. E você que quer conhecer um pouco mais, existe esse livro aqui da Edições Vida Nova, escrito pelo John Stott, que dispensa apresentações. O nome do livro é Batismo e Plenitude do Espírito Santo, o mover sobrenatural de Deus. Tem um capítulo específico que fala sobre o fruto do Espírito Santo e vale muito a pena você dar uma olhada nesse livro. Sendo assim, nós terminamos o nosso programa de hoje. Bons estudos, um grande abraço e que Deus muito o abençoe.